Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulo 75, Um sonho solene. Na noite do dia 30 de abril de 1871, recolhi-me ao descanso muito deprimida mentalmente. Durante 3 meses estivera em uma condição de grande desânimo. Frequentemente orava por alívio em angústia de espírito. Implorei ajuda e força de Deus para que pudesse superar o forte desânimo que estava afetando minha fé e esperança e tornando-me incapacitada para o trabalho. Naquela noite tive um sonho que produziu uma impressão muito feliz sobre minha mente. Sonhei que assistia a uma reunião importante onde havia muita gente. Muitos estavam inclinados diante de Deus em súplicas fervorosas, parecendo contritos. Insistiam com o Senhor por luz especial. Alguns pareciam estar com o espírito angustiado. Seus sentimentos eram intensos, com lágrimas suplicavam em alta voz por auxílio e luz. Os nossos mais preeminentes irmãos faziam parte dessa impressionante cena. O irmão A estava prostrado no chão, aparentemente muito atribulado. Sua esposa estava sentada no meio de um grupo de indiferentes escarnecedores, com ares de quem desejava que todos entendessem que ela desprezava os que assim se humilhavam. Sonhei que o Espírito do Senhor pousou então sobre mim, e que me levantei no meio dos clamores e súplicas e disse: "O Espírito do Senhor Deus veio sobre mim." Sinto-me impelida a dizer-lhes que devem começar a trabalhar individualmente por vocês mesmos. Estão olhando para Deus, desejosos de que faça por vocês a obra que Ele lhes deu para fazer. Se fizerem aquilo que sabem ser o seu dever, Deus lhes ajudará quando precisarem de auxílio. Deixaram de fazer o que Deus lhes incumbiu de fazer. Invocam a Deus para que faça o seu trabalho. Se tivessem seguido a luz que lhes deu, Ele teria feito mais luz brilhar sobre vocês. Mas já que negligenciam seus conselhos, advertências e repreensões que lhes foram dados, como podem pretender que Ele lhes dê mais abundante luz e bênçãos para negligenciarem e desprezarem? Deus não se equipara aos homens, dele não se zomba. Tomei a preciosa Bíblia e agrupei em torno dela os diferentes testemunhos para a Igreja dados ao povo de Deus. Aqui, disse eu, estão discriminados os casos de quase todos. Os pecados que devem evitar estão neles apontados. Os conselhos que eles buscam podem ser encontrados aqui, apresentados para outros casos que definem situações semelhantes às suas. Deus se tem agradado de dar-lhes preceito sobre preceito e regra sobre regra. Isaías 28, 10. Mas não há muitos entre vocês que sabem realmente o que está contido nos testemunhos. Vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos. E porque negligenciaram tomar conhecimento com o livro inspirado de Deus, que Ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos, chamando a sua atenção para palavras da inspiração, que negligenciaram obedecer e insistindo com vocês para modelarem a vida de acordo com os seus ensinamentos puros e elevados. Por meio dos testemunhos, o Senhor se propõe a advertir, repreender e aconselhar seus filhos e impressionar-lhes a mente com a importância da verdade de sua palavra. Os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, e sim imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Os deveres do homem para com Deus e seu semelhante estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas e posto estas diante de seu povo pelo meio que Ele próprio escolheu, a fim de despertar e impressionar com elas a sua mente para que todos fiquem sem desculpa. Orgulho, amor próprio, egoísmo, ódio, inveja e ciúme obscureceram o poder perceptivo e a verdade que devia fazer os sábios para a salvação perdeu seu poder de cativar e controlar a mente. Os mais essenciais princípios da piedade não são compreendidos, porque não há fome e sede de conhecimento bíblico, pureza de coração e santidade de vida.
Os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, e sim exaltá-la e atrair para ela as mentes para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Além disso, eu disse, como a palavra de Deus se acha circundada por estes livros e folhetos, assim também Deus os circundou com reprovações, conselhos, advertências e encorajamento. Aí estão vocês com o coração angustiado, clamando a Deus por mais luz. Estou autorizada por Deus a declarar-lhes que nenhum raio mais dessa luz há de incidir sobre seu caminho através dos testemunhos, até que façam uso prático da luz que já lhes foi concedida. O Senhor lhes tem circundado de luz, mas vocês não a têm apreciado, antes a espezinham. Enquanto uns a desprezam, outros a negligenciam ou a seguem indiferentemente. Poucos dispuseram o coração a obedecer à luz que Deus se agradou dispensar-lhes. Alguns que receberam advertências especiais por meio de testemunhos esqueceram-se dentro de poucas semanas das admoestações que lhes foram feitas. A alguns os testemunhos foram várias vezes repetidos. Eles, porém, não os consideraram bastante importantes para levá-los a sério. Eles lhes pareceram como loucura. Se tivessem apreciado a luz recebida, teriam evitado prejuízos e provações que vocês consideraram duros e severos. Tinham somente a si próprios para culpar. Acabaram pondo sobre o próprio pescoço um jugo que acharam penoso suportar. Não era esse o jugo que Cristo lhes havia imposto. A solicitude e o amor de Deus tinham sido demonstrados a seu favor, mas seu coração egoísta, maldoso e incrédulo não pôde discernir a sua misericórdia e bondade. Prosseguiram agindo em sua sabedoria até que, subjugados por provações, perplexos e confusos, ficaram enredados nas ciladas de Satanás. Quando reconhecerem os raios de luz que lhes foram concedidos no passado, então a luz de Deus lhes será aumentada. Eu lhes mencionei o antigo Israel. Deus deu a este a sua lei, mas eles recusaram andar nela. Depois lhes deu cerimônias e ordenanças para que, celebrando-as, Deus fosse lembrado. Eram tão propensos a esquecê-lo e às suas reivindicações sobre eles, que lhes cumpria conservar desperta a mente, de modo a compreenderem o dever de obedecer e honrar a seu Criador. Se tivessem sido obedientes e com amor guardado os mandamentos de Deus, o grande número de cerimônias e ordenanças não teriam sido necessário. Se o povo que agora professa ser a propriedade peculiar de Deus obedecesse a seus requisitos especificados em sua palavra, não haveria necessidade de testemunhos especiais para despertar neles o sentimento do dever e impressioná-los acerca de sua pecaminosidade e do temível risco que correm ao negligenciar obedecer à palavra de Deus. As consciências têm se entorpecido porque a luz foi posta de parte, sendo negligenciada e desprezada. E Deus retirará esses testemunhos do povo e o desproverá de força e o humilhará. Sonhei que, enquanto eu falava, o poder de Deus se apossou de mim de maneira extraordinária e fiquei totalmente sem forças, mas não tive nenhuma visão. Imaginei que meu marido se levantou perante o povo e exclamou: "Esse é o maravilhoso poder de Deus." Ele tornou os testemunhos um poderoso meio de alcançar as pessoas e atuará mais poderosamente por seu intermédio do que tem feito até aqui. Quem estará ao lado do Senhor? Sonhei que um bom número imediatamente se pôs de pé e respondeu ao chamado. Outros se assentaram em silêncio. Alguns mostravam desprezo e zombaria, e uns poucos pareceram completamente impassíveis. Alguém se levantou ao meu lado e disse: "Deus a suscitou e deu-lhe palavras para dizer ao povo e atingir-lhe o coração, como a nenhuma outra pessoa foram dadas." Ele formulou seus testemunhos para resolver casos que têm necessidade de auxílio. Você deve ficar impassível às zombarias ou escárnio, às acusações e censura. A fim de ser um instrumento especial nas mãos de Deus, importa não se apoiar em ninguém a não ser somente em Deus, e como a videira que sobe entrelaçar nele as suas gavinhas. Ele a constituiu o meio de comunicar sua luz ao povo. Você deve diariamente suplicar forças de Deus a fim de fortificar-se, para que sua influência não tolde ou eclipse a luz que ele permitiu brilhar sobre seu povo por seu intermédio.
É o objetivo especial de Satanás impedir que essa luz atinja o povo de Deus, que tanto dela necessita em meio aos perigos destes últimos dias. Seu êxito depende de sua simplicidade. Tão depressa dela se apartar, formulando os testemunhos de modo a acomodá-los à índole das pessoas por eles visadas, o poder a abandonará. Quase tudo nesta época é enganoso e fictício. No mundo há grande quantidade de testemunhos que visam somente agradar e encantar momentaneamente e para exaltar o eu. O seu testemunho tem cunho diferente. Ele atinge os pormenores da vida, impedindo que se extinga a fé vacilante e impressionando o coração dos crentes com a necessidade de fazer resplandecer sua luz diante do mundo. Deus lhe tem dado os testemunhos para por eles expor aos apostatados e aos pecadores sua verdadeira condição, bem como o imenso prejuízo que estão sofrendo em continuar com uma vida de pecado. Deus lhe confiou isto, revelando-o a você em visão, como o não fez a nenhum outro vivente, de acordo com a luz que lhe tem dado, a considerará responsável. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. Esse sonho exerceu poderosa influência sobre mim. Quando despertei, minha depressão havia passado, sentia-me animada e em grande paz. As enfermidades que me haviam incapacitado para o trabalho foram removidas e recebi forças e vigor que por muito tempo não fruíra. Parecia-me que os anjos de Deus haviam sido comissionados para aliviar-me. Gratidão indizível encheu meu coração por essa grande mudança, do desânimo para a luz e a felicidade. Eu sabia que o auxílio tinha vindo de Deus. Essa manifestação era para mim como um milagre da misericórdia divina, e nunca serei ingrata à sua amorável bondade.